Boa tarde. A Organização Mundial de Saúde estima que no Brasil, mais de 680 mil pessoas são infectadas a cada ano pelo papiloma vírus humano, mais conhecido como HPV, e o principal responsável pelo câncer de colo de útero. A partir do ano que vem, a vacina contra o HPV estará disponível na rede pública de saúde para as meninas de 10 e 11 anos de idade. Serão necessárias 3 doses para proteger contra 4 tipos do vírus, que respondem por 70% dos casos de câncer. A meta é vacinar mais de 3 milhões de pessoas. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre ginecologia. Você pode participar enviando suas dúvidas para a nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a ginecologista e obstetra Albertina Duarte, responsável pelo Ambulatório de Ginecologia da Adolescência do HC de São Paulo e coordenadora do Programa Estadual do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutora Albertina, tudo bem? Boa tarde, é um prazer a gente estar falando do pronto atendimento, né? Eu acho que as perguntas que chegam, e a questão hoje do HPV, porque nós temos a cada 4 adolescentes que têm vida sexualmente ativa, uma está contaminada pelo HPV. Então, nós vamos ter 25% das adolescentes. Isso é uma fala importante para que os pais e as próprias adolescentes tomem conhecimento. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada a você. E olha só, o HPV é responsável por 95% dos casos de câncer de colo de útero, o segundo mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama. São mais de 100 tipos de vírus e pelo menos 13 podem causar câncer. Muitas vezes a infecção não dá sintomas. Informação e prevenção são aliados muito importantes. Vocês têm visto que as pessoas estão mais conscientes sobre DSTs ou não? Nas escolas estaduais, temas relacionados à sexualidade e às doenças sexualmente transmissíveis são constantes e necessários. Aqui na escola, como eu acho que em toda escola, a gente procura mostrar para eles a realidade sobre essas doenças sexualmente transmissíveis, que eles estão numa época de descoberta. Os jovens estão abertos à discussão, mas reconhecem que muitos não se previnem. Não importa, acho que não vai acontecer. A gente tem essa maneira de achar que não acontece comigo, acontece só com o outro. Aí nunca vai acontecer comigo, eu nunca previno. E aí corre o risco. Exatamente, corre o risco que um dia acontece. O HPV é um vírus que acomete homens e mulheres. Na maioria dos casos, a transmissão ocorre por via sexual. As consequências, lesões que vão desde o aparecimento de verrugas até o desenvolvimento de câncer. Existem nas mulheres quase 500 mil de casos novos de câncer por ano, no mundo inteiro, e ao passo que nos homens, menos de 35 mil cânceres novos nos homens. Dados apontam que 605 mulheres contraem o HPV nos primeiros anos de vida sexual, mas só 3% delas vão desenvolver câncer de colo de útero. Segundo este médico, a presença do HPV no organismo não provoca sintomas. E não se sabe por quê, mas muitas mulheres conseguem, inclusive, eliminá-lo. Se prevenir com a escolha dos seus parceiros, utilização do preservativo, da camisinha é fundamental. E hoje existe uma maneira mais eficaz disso aí, que é a vacina contra esse vírus. Ela está disponível desde 2006, então tem uma chance grande de se prevenir contra boa parte dos tipos de HPV. Doutora Albertina, a gente falou logo no início, né, que a vacina, a partir do ano que vem, vai estar disponível na rede pública. Hoje ela está disponível, mas só na rede particular, né? Então, a partir do ano que vem, disponível no SUS, mas para meninas de 10 e 11 anos somente, né? Por que essa idade, doutora Albertina? Na verdade, a vacina deve ser incorporada à rede de vacinas, como a hepatite B, por exemplo, é dada. Tem que ser um rol, um caminho das vacinas. E, com certeza, uma oportunidade importante de se discutir sobre a sexualidade. Mas o que os pais não acreditam é que a atividade sexual está começando entre 14 e 16 anos. Essa é a média do Brasil. E que a gravidez na adolescência, na América Latina, inclusive no Brasil, está aumentando de 10 a 14 anos. No Brasil, nós temos uma menina a cada 20 minutos que se torna mãe, de 10 a 14 anos. Então, com certeza, as primeiras relações amorosas
amorosas, não disse sexuais, elas vão acontecer em torno de 13, 14 anos. Chega a ser quase vítima de bullying. De repente, uma menina que com 12, 13 anos ainda não teve nenhum namoradinho e nenhum contato sexual. Mas nós temos desde as verrugas genitais, que por manipulação podem acontecer, e temos também, na verdade, um tempo de exposição. Então, a questão da vacina é fundamental, como foi discutido, mas muitas adolescentes têm corrimentos, têm coceiras e não associam, porque na maior parte das vezes ou elas são invisíveis ou elas são assintomáticas. Então, é importante que se tenha essa vacina nesse período. Ela foi testada de 9 a 26, mas de 10 a 11 é um momento importante de prevenção, até 14. Mas as mulheres que já tiveram HPV e as mulheres mais velhas e os homens, os meninos também. Quer dizer, nós temos hoje que no SUS vai ficar disponível, mas a minha luta vai continuar para que todas as mulheres possam ter e principalmente os meninos também, porque os meninos, eles desenvolvem pouco, mas eles são contaminadores, porque eles são assintomáticos. Então, eles são um verdadeiro reservatório. Eles vão passando para as meninas e não sentem nada. Quer dizer, o ideal seria que a vacina fosse disponível para todo mundo que tem vida sexual ativa e antes mesmo, até para as meninas a partir dos 10 anos. Eu acho que as meninas de 10 a 14 seria um tempo bom e para os meninos, eu não tenho dúvida que se uma menina, nós estamos falando que a cada 4 meninas, uma que tem vida sexual, as 4 que têm vida sexual, uma tem HPV, então elas também são contaminadas pelos parceiros, os parceiros são assintomáticos e eles ainda são privilegiados pela natureza, porque eles não desenvolvem, claro que eles podem desenvolver câncer de laringe, câncer de boca, pode desenvolver câncer de testículo e de pênis, mas numa porcentagem muito menor. São as mulheres que são afetadas. Se nós temos um câncer que em torno de 90% a 95% ele é provocado pelo HPV, nós podemos dizer que o câncer quase chega a ser uma doença sexualmente transmissível. Então, o que nós temos de possível, né, se for mais do que metade, nós podemos prevenir. Então, eu não acho que nada custa caro quando envolve um câncer de colo e uma vida de uma mulher. Não, acho que tudo é barato diante do que se tem para prevenir. Agora, enquanto a gente não tem a vacina disponível para todo mundo na rede pública, existem outras maneiras de prevenção, não só do HPV, como de outras doenças sexualmente transmissíveis, né, doutora Albertina? Vamos reforçar, então, quais seriam essas maneiras, esses cuidados que as pessoas devem ter? Eu acho que a vacina, ela é, na verdade, uma ferramenta a mais. Mas nós temos uma vacina que tem que ser da vida das mulheres. É essa vacina que é disponível, que é barata e que tem que ser usada sempre, que é o preservativo. Quer dizer, na verdade, eu acho que os adolescentes também têm que ser esclarecidos, não é porque você toma uma vacina que você é imunizada. Essa vacina é para 4 tipos, quer dizer, na verdade, o 6, o 11, o 16 e o 18. E nós temos reações cruzadas com outros vírus, 31, 33, 52, 54, mas a vacina de todo dia é uma questão de higiene, é uma questão de como você beija escovando os dentes. Então, eu acho que usar a vacina é fundamental, porque aí você se previne contra HPV, a camisinha, né? O preservativo, você se previne com o preservativo, contra as outras doenças, herpes, contra sífilis, contra as outras DST, contra os próprios corrimentos. Porque você tendo um corrimento, como, por exemplo, Gardnerella, algum corrimento clamídia, ou até uma candidíase, isso dificulta a sua defesa. Então, quanto mais vulnerável, mais possibilidade. E nós estamos trabalhando realmente numa mudança, que você usar preservativo, você aumenta o seu prazer, porque o tempo de contato pele a pele fica menor, você tem mais intimidade, você tem mais desenvoltura. Se as pessoas podem dançar com roupas apertadas porque é sensual, o que é um preservativo tão simples? Que ele pode apertar nada, ele pode ser um movimento de glamour. E, assim, eu me preservo, eu sou naturalmente defendido pela minha vida e tudo. E é uma questão de autoimagem e conhecimento do corpo. Eu acho que nós temos que a vacina mais o quê? O preservativo mais o quê? Preservar sempre e mais outras situações. E ao médico regularmente, né, doutora Albertina, também? Nós temos que hoje pensar que essa vacina, ela pode ser uma oportunidade o ano que vem, que são 3 milhões
de adolescentes, né, de 10 a 11 anos, mas é preciso, como nós temos no estado de São Paulo, nós temos tantos espaços, nós tivemos 20 milhões de consultas de adolescentes. 3 anos antes, nós tivemos 15 milhões. Então, 20 milhões de consultas para uma população que tem 6 milhões de adolescentes, nós podemos ter essa oportunidade de ter, na consulta ginecológica, na consulta do adolescente, atividades, aquilo como é feito na escola. Então, a escola, a família, precisa ser do cotidiano, trabalhar com a autossegurança, com a segurança. Não é o terror, não é o medo do DST, é a consciência, a negociação com esse risco. Onde é que a gente tem uma pergunta da telespectadora Jussara Moreira. Ela diz que ela toma injeção para não engravidar. Aí ela pergunta se ela tem o risco de ter câncer de colo de útero. Olha, Jussara, que importante. Há uma confusão das mulheres entre gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Você, tomando injeção para não engravidar, você se previne para uma gravidez não desejada. Mas as DSTs não são desejadas, elas são sempre desejáveis. Então, você tem que se prevenir para uma doença que é sexualmente transmissível, e essa doença é o preservativo, é a escolha também dos parceiros, que não é porque ele é limpinho e cheiroso que ele não pode ser indesejável nas doenças. Então, as mulheres não podem confundir, principalmente elas que pagam muito caro. Na verdade, prevenir uma gravidez é uma coisa. As doenças sexualmente transmissíveis têm que ser preveníveis sempre. E não tem essa relação entre a injeção e o câncer do colo de útero? Não tem, de forma nenhuma. Na verdade, as mulheres que usam anticoncepcionais orais e as mulheres que usam outros tipos, elas têm sim risco de ter câncer de colo de útero se elas não usarem preservativo. E agora nós vamos ao interior do estado de São Paulo com imagens da TV Barretos para mais uma dúvida sobre prevenção e ginecologia. Oi, eu sou Reginaldo de Barretos e gostaria de ter uma pergunta. Eu gostaria de saber se a camisinha feminina é tão eficiente como a masculina. Então, doutora Albertina. Ai, Reginaldo de Barretos, que bom, né? Barretos é um grande centro de câncer, então parabéns por essa região. Olha, a camisinha feminina é ótima, ela é, na verdade, mais eficaz até do que a camisinha masculina. Por quê? Ela não estoura, ela fica em volta dos pequenos lábios para fora da vagina e, sendo para fora, o que vai acontecer? Ela previne o HPV porque ela fica em volta. Na verdade, a camisinha masculina, ela não, na bolsa escrotal, quer dizer, não, ela não previne, porque ela só previne o pênis e as lesões podem acontecer no escroto, na bolsa escrotal. Mas a mulher não. Com a camisinha feminina, ela fica como uma aderência. E podia ser um jogo. Um dia você usava a sua, outro dia eu visto a minha camisa, outro dia você vista a sua camisa. E podia ter glamour, né? Quer dizer, podia ter até marca e ser sofisticada. Podia ser um adereço. A gente tem aqui a pergunta da Maria Elisa, sobre a vacina do HPV. Ela pergunta se existe algum risco de infecção se tomar a vacina. Maria Elisa, não. Na verdade, assim, se você já tiver até uma infecção por HPV, as lesões podem ser atenuadas, porque como é um vírus, e nós temos 120 tipos de vírus de HPV, os outros é como se eles ficassem menos fortes. Então, pelo contrário, o risco é menor, diminui. Não, a vacina é uma vacina sem nenhuma... É uma injeção muito simples, não tem risco. Quer dizer, mesmo quem já teve o HPV pode tomar a vacina também? Claro que na rede pública não vai ficar disponível, mas, por exemplo, nós temos que alertar que as pessoas que tiveram até... Por exemplo, porque às vezes você tem uma lesão já de cancerígena, que você tem que tirar um pedaço do colo do útero. Então, uma parte, a doutora Elza Gay, que é uma das mulheres que entende muito, a professora que entende muito, ela sempre recomendou. E eu trabalho com esse tipo de forma. A mulher que já teve HPV, que às vezes precisou tirar um pedacinho do colo, já teve que ser operada, fez uma cirurgia de alta frequência, ela deve tomar a vacina para atenuar o risco. E o seu parceiro também. Então, essa é uma vitória eu gostaria que fosse bem rápido, né? A gente tem aqui duas perguntas sobre a idade. A Viviana
Coelho pergunta qual a idade ideal para tomar a vacina. E a Amanda Paixão diz que ela tem 26 anos, é casada e tem um único parceiro, se ela deve também tomar essa vacina. Viviana e Amanda, eu acho que a idade são todas. Na verdade, a idade ideal é a idade que tem a disponibilidade. Então, na verdade, a idade melhor seria entre 10 mesmo na adolescência. Nós não sabemos ainda se vai demorar 10 anos a vacina, então seria como uma vacina tetânica. Então, eu acho que é como uma vacina antitetânica. Você deveria tomar sempre, e todas as pessoas. Volto a falar, o homem não pode ficar isento. Nós vamos ter agora o Butantan, a nossa vitória, vai ser a fábrica de vacinas. A tecnologia vai ser transferida. Então, dentro de algum tempo, veja, a vacina da poliomielite, a vacina da febre amarela. Hoje ninguém lembra mais. Eu sou do tempo... Quando eu tinha 10 anos de idade, a vacina da paralisia infantil estava chegando. Hoje todo mundo acha uma gotinha, todo mundo. Então, a vacina do HPV tem que ser popular para todas as idades. E você tem um parceiro? Veja bem, um parceiro, ele, claro, você está prevenida na medida que você só tem um parceiro. A cada parceiro aumenta 10 vezes, mas ele não. Você não pode confiar totalmente. Quer dizer, é muito difícil você falar isso, porque às vezes as pessoas negam e o próprio parceiro nega. Mas, na verdade, a orientação seria que o parceiro que você tem fixo, quando ele tivesse uma relação extraconjugal, ele usasse preservativo. Mas isso daí é tão difícil. Então, o preservativo é a grande vacina. E, além da vacina do preservativo, nós tenhamos a vacina do HPV. Quer dizer, mesmo com um único parceiro, ela deve tomar. Não podemos ser adolescentes, né? A gente tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identifica. Ela diz que no início da relação com o namorado, ela teve um corrimento de odor muito forte que foi curado, mas que até hoje ela sente uma espécie de verruga do lado de dentro. Aí ela pergunta, tem algum perigo? Como tirar isso? Olha, você não se identificou, mas vai para todas as pessoas que têm medo. Qualquer verruguinha que tiver em qualquer lugar, principalmente nos genitais, tem que ser analisada. Pinta verruga no genital feminino ou masculino é igual possibilidade, não disse que é igual possibilidade, é igual sim investigação, é igual sim possibilidade de condiloma ou de doença sexualmente transmissível. Então, uma pinta que você tiver, uma verruguinha, e principalmente se você sentir, tem que conferir o que está acontecendo. Uma verruga a longo prazo, ela é de baixo risco, as verrugas são de baixo risco, pode ser o vírus 6 e 11, mas essa situação, ela pode estar junto com outros vírus. E, às vezes, pode ser molusco também, porque tem que fazer uma conferência. Agora, a verruga que ela fica aí tão quietinha, ela é bastante... Não pode ter nem bolinha, nada. Ali é para ser limpinho, lisinho. A Silvia Anjos, ela pergunta se é possível a transmissão do HPV através de objetos como esponja de banho, sabonete e o vaso sanitário. Bem, todas as provas... Hoje está se estudando muito da relação não transmissível, né? Quer dizer, da doença sexualmente, o HPV não sexualmente transmissível. Nós não podemos dizer que é totalmente sexualmente transmissível, nós diríamos que tem entre 5% e 10% sim. Na verdade, é preciso que o parceiro seja bastante sem higiene, porquinho mesmo, para que haja uma contaminação. Mas nós sabemos que, por exemplo, até mãe para filha, por exemplo, às vezes a pessoa tem verrugas e às vezes no contato com o bebê pode passar. As verrugas são altamente contagiosas. Então, se você tem verrugas e você tem uma relação carícias, não precisa ser necessariamente uma penetração. Agora, objetos, na verdade, roupas, por exemplo, é muito comum adolescentes usarem roupas um do outro. Quer dizer, então, vaso sanitário, o tempo de exposição é mais raro. Mas roupas e toalhas está sendo investigado e eu diria que é um risco, sim, de 10%, mas pode ter. Doutora Albertina, infelizmente o programa chegou ao fim, passou muito rápido, a gente tem aqui várias perguntas. Espero que a senhora possa voltar para a gente falar mais sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu sempre gosto muito de vir na cultura, aqui foi minha casa, desde a época da Turma da Cultura, mas eu acho que eu vou deixar aqui um telefone importante, que é 3819
2022. Não é um telefone simples, mas é difícil mudar agora. 3819-2022 é 011, ele funciona na hora do almoço. E todos os pais e todos os adolescentes que quiserem mais informação, eu estou divulgando aqui, porque são especialistas que podem estar atendendo. Então, eu acho que a gente tem que discutir por quê. O maior medo é o pacto do silêncio. Falar é prevenir e ficar quieto é conferir o risco, é deixar que o risco aconteça. Doutora Albertina, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada a você. E o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre Previdência Social. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.